Do Senhor, quem vos saúda e fala é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 em diante, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu vesti e me assentei com meu Pai que no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o nome de Jesus. É de uma profundidade muito grande essa mensagem. Se eu for explanar ela toda, não vai comportar o vídeo. Mas um fato curioso, porque ele deixou a última carta a se endereçar à igreja de Filadélfia, que era, segundo a carta, ela é endereçada ao anjo da igreja, como nós vemos. O anjo da igreja representa o pastor da igreja. E essa sétima carta, que é o número da perfeição de Deus, está lá no livro de Provérbios, que o número 7 é o número da perfeição de Deus, você vai ver lá em Provérbios. Então, o seguinte, ele chama a igreja de Filadélfia, que está em Filadélfia, ou me perdoa, em Laodiceia, com uma igreja morna. E a igreja morna, ela não é fria e nem quente. Aí ele diz: quem dera fosse fria, ele de todo uma posição só, uma atitude só, né? Ser frio. Mas não é que ele quisesse que fosse fria a igreja, mas ele falando do estado morno, entendeu? E quantos que andam nessa condição? Quantos que andam nessa condição? Morno, se conformam muitas vezes com um culto na semana, um culto, e olhe lá, malmente, e querem que Deus tenha comunhão com uma pessoa dessa. Porque, irmão, são muitas coisas que nós temos que desenvolver. Eu falo de coisas que nós fazemos, desenvolvemos no nosso cotidiano, né? Não, coisas perecíveis, coisas da vida da gente, como trabalhar, lavar prato, fazer comida, né? Nada disso. Eu estou falando de buscar a Deus. Porque as pessoas se conformam, muitas vezes por causa de uma vida seculativa, e fica nessa condição da igreja de Laodiceia. Uma igreja que precisava se arrepender. O Senhor estava imputando algo a ela. Porém, ele é tão misericordioso que se dedica a chamar a atenção. E ele diz: eu vou te vomitar. Vomitar é coisa boa. Alguém engoiar e botar algo para fora. Isso é bom.
Mas existem pessoas que estão nessa condição, porque se conforma, mora uma vez na semana, uma vez no culto na semana, tem a vida pouca de oração e passa a vida toda nessa condição. Agora, o que espera que aconteça se o Senhor está dizendo que vai vomitar? Você já pensou se o Senhor vomitar alguém? Se o Senhor vomitar uma igreja, o que não pode acontecer? Se nós já temos dificuldades em tantas áreas e as pessoas se conformam, os cristãos se conformam em ter uma vida dessa forma, uma vida morna. Quem bebe água morna, irmão? Quem aguenta água morna? É muito sério o estado de muitos irmãos. Irmão, precisamos orar constantemente. Daniel orava 3 vezes ao dia. E você tem que desenvolver sua vida, tem que trabalhar, mas você precisa conciliar as coisas a Deus, principalmente quem tem chamado. Você não me chamou, e mesmo permitindo te usar do secular, para se entregar de forma que... Porque é dessa forma que muitos desviam da palavra de Deus ou vivem mortos, pô. E olha que eu não estou explanando os outros versículos, porque o vídeo não vai comportar. Eu só estou aqui passando rápido para falar sobre isso. E vou colocar uma visão geral desta passagem. Ele fala para a pessoa também se arrepender. Ele diz que é para a pessoa se arrepender. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está dizendo que ele vai repreender, porque isso é amor. Ele não está com raiva. Ele quer levar a pessoa ao arrependimento. E muitos parece que estão dormindo, ouvem o que o Senhor está falando. O Senhor está falando não é para você ouvir naquele momento que é exortado e parar, não. É para ter aquela consciência em ouvi-lo, se arrepender da falta de dedicação ao seu reino. Porque se continuar nessa postura, a repreensão do Senhor pode trazer cura, mas também pode trazer coisas terríveis sobre a pessoa. Por quê? Porque optou por ser morto, se optou por congregar um dia na semana, se optou por buscar pouco, optou por ouvir e não cumprir o que o Senhor está falando. E ele diz que está à porta e bate. Se a pessoa abrir, ele vai cear com a pessoa. Tanto que não aceitou Jesus abrir a porta do coração, como esse cristão que insiste em viver essa via o tempo todo. E aí só resta as consequências e ataques do diabo. Porque quem ora, quem busca, não é morno. O inimigo tenta, imagine que se entrega ao propósito dele. O que é que não deve estar acontecendo com essa pessoa? Perigo sério. Além de que, se morrer nessa condição, não vai se salvando de acreditar as portas, pode ter certeza que será lançado fora. Então, arrependei, velho. Se esforce, assim como os outros cristãos, como Filadélfia, que era fiel, mesmo tendo pouca força, está firme. Se esforce, crie juízo. Tome uma atitude diante de Deus para que possa ser salvo, para que possa ser um salvo e ser um instrumento na mão do Senhor e não na mão das trevas, ainda perder a sua salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra nos nossos corações. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.